Voltando para o livro de Romanos, o capítulo 15, eu intitulei de Cristo, nosso modelo, e Paulo, seu servo. Capítulo 15, versículo 1 até 4. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Paulo, nesses versículos, nos leva ou nos reporta diretamente ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E conclui que nesse tema da luta entre fracos e fortes na igreja, a respeito de comida, bebida, guardadias e coisas semelhantes, coisas secundárias da vida, mas muitas vezes isso nos leva a tropeçar e levam outros também a tropeçarem. O Paulo diz no versículo 1 que aquele que é forte na fé, entre aspas, e ele exorta esses fortes na fé que eles são livres em relação a detalhes de comida, bebida, dia e outras coisas menores da vida, que eles devem suportar a fraqueza dos fracos. A palavra suportar aqui não é aturar, como alguém, eu não suporto fulano de tal. Não é isso. A palavra é carregar, é tomar nas mãos, é levantar, é ajudar. A gente deve levantar os fracos das suas fraquezas, que a enfermidade deles é principalmente mental. Não discutindo, tentando mudar as ideias deles, mas ajudando-as em amor, respeitando. Fazendo isso, a gente não vai estar nos agradando a nós mesmos ou nos orgulhando da nossa fortaleza. Então, agradar a si mesmo é quando você se orgulha em si mesmo, quando você tenta levar vantagem sobre si mesmo. Mas, antes de tudo, o que devemos fazer, segundo Paulo, é agradar o próximo, ou seja, indo até o nível que ele está, para edificar, abençoar, fortalecê-lo, como o próprio Paulo fazia com judeus e gentios, né? Em 1 Coríntios 9, 22, ele diz, fiz-me fraco, para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele agiu desse modo também em Jerusalém, quando ele chegou lá, pouco antes de ser preso, e ficar anos preso até apelar para Roma, ele fez um voto que era uma coisa judaica, a pôr cabeça, pagou para os outros, né? Num certo sentido, para agradar os judeus, para mostrar que ele também era judeu e também guardava a lei, os princípios da lei de Moisés. Agora, Jesus é o nosso modelo em tudo isso aqui, né? Como Paulo diz, ele não agradou a si mesmo, ele se esvaziou da glória, ele se humilhou até a morte, como também está escrito em Filipenses 2, 5 a 8, olha, e sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma decisão, o mesmo modo de agir, que sendo em forma de Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, Jesus não agarrou os direitos de divindade, ele era Deus, mas não agarrou isso, não exigiu adoração, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele foi injuriado, ele não revidou, ele que era o mais forte de todos, né, suportou a fraqueza de muitos ao redor dele, a fraqueza dos discípulos, dos inimigos e todos que o perseguiram para tentar fazê-lo tropeçar. É incrível, né? O versículo 4, em outra tradução, diz,
pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, tudo que foi escrito, Paulo mostra que a motivação para fazer o que fazemos deve ser a palavra de Deus, aquilo que foi escrito, porque ela nos consola, nos traz esperança e nos dá paciência para suportar o que precisamos suportar a fraqueza dos fracos. Fazendo isso, a gente vai sair como ouro, como prata, purificados, renovados, animados em nosso espírito, para compreendermos as fraquezas das pessoas ao nosso redor. Jesus entendeu e entende isso. Olha o que está escrito em Hebreus 5 sobre ele. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Jesus teve essa atitude, de misericórdia, de compaixão, de aceitar a fraqueza. Ele estava rodeado de fraqueza, mas ele se compreende, se esvazia, aceita, e ele não tomou essa honra de ser o sumo sacerdote dos dons perfeitos por si mesmo, mas ele foi chamado, ele foi apontado como filho de Deus. Quando Deus disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, lá no Salmo 2, isso aconteceu na ressurreição dos mortos, onde Deus fez um decreto confirmando que Jesus era o Filho de Deus. E ele, sendo o Filho de Deus, ou mesmo o Deus em carne, ele suportou as pessoas, até os adversários. Então vamos suportar, vamos ajudar, vamos levantar, não vamos julgar, não vamos desprezar os irmãos, porque Jesus é nosso modelo. No versículo 5 diz: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, Deus sendo paciente, Deus de toda consolação, ele nos concede esse mesmo sentimento que houve em Cristo, de ser compassivo, para que a gente, versículo 6, que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente aceita os irmãos, quando a gente compreende as fraquezas, a gente glorifica a Deus. Versículo 7, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, a atitude que devemos ter para com todos os irmãos, mesmo os mais fraquinhos, é se recebê-lo, acolhê-lo, como Jesus nos recebeu, acolheu com o mesmo sentimento, com o mesmo coração, com a mesma disposição, com o mesmo amor. E aí no versículo 8 ele diz: Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, ou ministro para o judeu, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. João diz, ele veio para que o que era seu. Ele veio para os judeus e ele disse isso muito claramente. Mas a todos que o receberam, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora todos, os judeus e gentios. E ele diz: e para que os gentios, versículo 9, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez: alegrai os gentios com seu povo. E outra vez:
Louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Jesus foi ministro da circuncisão, né? Ele veio na plenitude do tempo, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para que todos os judeus recebessem a adoção de filhos, né? E Jesus mesmo diz que a salvação vem dos judeus. Mas os judeus não perceberam isso, não perceberam também que para cumprir as promessas prometidas aos pais, era necessário abrir a porta para os gentios. E assim, Paulo cita vários textos, Salmo 18, Deuteronômio 32, Salmo 117, Isaías 11. E aí, quando ele fecha essa sessão, ele fecha com uma oração inspirada. Eu vou fechar esse vídeo com essa oração. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na sua fé, em crença, para que abundeis em esperança. Pela virtude do Espírito Santo. Então, Paulo está louvando o Senhor pelos irmãos da igreja, judeus e gentios, misturados, fortes e fracos, misturados e unidos em Cristo. Deus é o Deus da esperança, é o Deus que enche o nosso coração dessa mesma virtude divina dada pelo Espírito Santo, desse fruto, né, do Espírito, a esperança. Ele nos dá também alegria e paz na nossa fé. O pacote da fé vem com abundante esperança pelo poder do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo nos faz abundar de esperança, nos faz transbordar de esperança. Nós somos o povo da esperança, temos a esperança da vida eterna, temos a esperança da ressurreição dos mortos, temos a esperança da volta de Jesus ao mundo para estabelecer o seu reino. Essa é a bendita esperança. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz.